Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelas bênçãos recebidas do Senhor. Eu te agradeço por esse momento que estamos aqui, Senhor, para que nós possamos cada dia mais ser bênção para outras mulheres. Obrigado pela tua presença em minha vida. Obrigado pela presença do Senhor na vida das minhas irmãs. Por todas as bênçãos derramadas, Senhor. Nos oriente para essa grande missão, para que nós possamos ser bênçãos na vida das mulheres que estão líderes de mesa, que elas possam ministrar a vida de cada uma das suas lideradas, a bênção do Senhor Jesus, para que elas possam florescer cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meninas. Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo para vocês. E hoje chegamos já na nossa quarta lição, ou seja, nós estamos aí um pouquinho da metade já do caminho, né, meninas? Então, eu sei que deve estar sendo uma bênção, que você deve estar sendo usada pelo Senhor. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. E eu acredito que é um tema que vai nos ajudar muito, não só você, mas todas as mulheres que estão juntas conosco nas mesas, porque fala sobre visão. E a gente não pode caminhar com o Senhor sem uma visão de fato de Deus, né? E o tema de hoje é exatamente esse, a visão que floresce. Vamos começar? A lição diz assim: nos estudos anteriores, aprendemos que a mesa é um lugar de comunhão, onde não apenas alimentamos o corpo, mas também fortalecemos vínculos e renovamos nossa fé. Descobrimos que ao redor da mesa, Jesus ensinava, curava e transformava vidas, nos mostrando que a comunhão com Deus e com aqueles que amamos é essencial para o nosso crescimento espiritual e emocional. Também refletimos sobre nossa identidade em Cristo. Compreendemos que uma mulher que sabe quem é em Deus tem uma base firme e inabalável. Não se deixa definir por circunstâncias, opiniões externas ou pelo sistema do mundo, mas pelo que a palavra de Deus diz sobre ela. Quando uma mulher entende sua identidade, ela começa a florescer em seu propósito. Aprendemos que viver com propósito não é apenas correr atrás de nossos próprios sonhos, mas aliar a nossa vida com a vontade de Deus, confiando que os planos dele são sempre maiores e melhores do que os nossos. Agora, daremos mais um passo. A mulher que floresce com propósito precisa de uma visão clara. Não basta apenas saber quem somos em Cristo e reconhecer que fomos criadas para um propósito. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé, entender o reino de Deus e ter a clareza necessária para seguir adiante, mesmo diante das adversidades. A visão que floresce transforma a nossa mentalidade, nos ensina a confiar nos planos do Senhor e nos permite caminhar com firmeza, sabendo que Deus tem um destino para cada uma de nós. Vamos mergulhar neste estudo e entender como uma mulher de visão vive de maneira plena, conduzida pelo Espírito e alinhada com os propósitos eternos de Deus. A visão do reino transforma a nossa maneira de viver. Quando compreendemos que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, nossa mentalidade muda, nossa fé se fortalece e nossos passos são guiados pela convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que fica em Romanos 8:28. Uma mulher que entende seu chamado e seu propósito não se deixa abalar pelas circunstâncias. Ela sabe para onde está indo, confia no direcionamento do Senhor e não troca os planos dele por aquilo que é passageiro. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presentes não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós passamos às vezes por momentos difíceis, né? Como diz mesmo a palavra que nós acabamos de ler, as aflições desse tempo presente. E muitas vezes, quando nós não estamos firmadas de fato numa visão do Senhor, naquilo que Ele nos direcionou e naquilo que Ele projetou para nós, no meio do caminho nós decidimos abandonar tudo. A gente tem diversas situações onde nós vemos muitas mulheres desistindo muitas vezes
daquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, desistindo das suas famílias, desistindo às vezes dos filhos que estão começando a dar problema, desistindo muitas vezes até da caminhada com o Senhor por conta de momentos difíceis. E é exatamente por isso que nós precisamos ter uma visão de Deus, daquilo que de fato Ele tem para nós e o que é caminhar com o Senhor. Porque a gente sabe que a palavra mesmo declara que todas as aflições que nós estamos vivendo, elas são temporárias. Elas um dia vão acabar. E quando nós temos essa certeza e nós sabemos aonde estamos indo, o que o Senhor nos prometeu, e que mesmo que em tempos difíceis Ele continua conosco, nos direcionando, e Ele não perdeu o controle, isso nos faz ter fé e esperança, independente dos momentos difíceis. E nós só vamos ter essa convicção através da palavra e através de uma visão clara daquilo que o Senhor tem para nós. E Ele continua dizendo assim, a nossa lição: no entanto, muitas pessoas não conseguem enxergar essa visão. Acreditam que a verdadeira felicidade está em realizar seus próprios sonhos, alcançar suas metas e desfrutar dos prazeres desse mundo. Elas vivem como se fossem donas do próprio destino, sem perceber que o fôlego de vida pertence a Deus. A visão do reino, ela vai muito além da prosperidade ou das bênçãos materiais. Ter essa visão significa compreender que tudo o que temos vem de Deus e que a nossa vida pertence a Ele. Trata-se de escolher voluntariamente entregar a nossa vontade ao Pai, confiando que Ele nos guiará para um propósito maior. E viver na visão de Deus é exatamente isso, entregar a nossa vontade voluntariamente ao nosso Deus. O Senhor, Ele é extremamente educado, Ele não vai de maneira nenhuma nos forçar a viver os seus propósitos, a viver os seus caminhos ou a realizar a vontade dEle. Isso precisa ser uma vontade voluntária sua. Nós temos um exemplo na Bíblia que eu amo a história desse homem, que é a história de Abrão. Abrão, ele tinha uma vida, ele tinha uma história antes de ouvir a voz de Deus, antes do Senhor fazer promessas a ele. O seu pai já tinha morrido naquela época e provavelmente, a gente sabe, ele era o filho mais velho. Então a herança de tudo aquilo que o pai construiu era dele. Então ele não tinha uma vida ruim ou uma vida qualquer, a gente não tem como dizer isso. Não foi por conta de uma vida ruim ou porque ele não tinha nada, ou porque ele não tinha ninguém, que ele decidiu se abraçar a promessa do Senhor. Pelo contrário, ele decidiu abraçar a promessa do Senhor quando de fato só era uma promessa, ele não tinha certeza de nada. Diga pra mim se não é loucura você ouvir de alguém dizer assim: olha, tu vai sair agora da tua terra, vai deixar os teus parentes e aí você vai para uma terra. Ah, tá bom, e qual que é a terra, Senhor? Não, isso daí eu não vou te dizer agora não, tu vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, você vai sair por aí andando num lugar que você nem conhece, que você nem sabe, mas durante a caminhada eu vou te esclarecendo qual o caminho que você vai trilhar e aonde que eu vou te firmar os teus pés. Isso, se não é ter uma visão de Deus e uma fé muito firmada, eu sinceramente eu não sei o que é. E é exatamente por isso que ele é chamado de Pai da fé. Porque precisamos ter a nossa fé em Deus firmada para viver aquilo que Ele tem para nós. Precisamos de uma visão espiritual. Muitas vezes as circunstâncias elas não vão ser favoráveis. Muitas vezes o Senhor vai nos fazer promessas e a gente vai olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos e a gente vai dizer: mas como que Deus vai fazer isso diante de tudo que eu tenho, de tantos problemas ou de nenhuma circunstância favorável? Ou então às vezes o Senhor vai fazer uma promessa para nós e a gente vai ter mesmo só a promessa, igual aquela música do Gersinho que diz: Deus, eu e a promessa, não tem mais nada, só tem eu, Ele e a promessa que Ele me fez. Então, se nós não tivermos de fato uma visão de Deus muito estabelecida daquilo que a palavra dele diz, da certeza de que nós temos, de que aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre, e de que aquilo que Ele diz para nós é o melhor caminho para a nossa vida, a gente simplesmente não vai. Porque o medo toma conta, as incertezas tomam conta, a falta de fé toma conta. Mas quando nós somos como Abraão, temos a nossa fé firmada em Deus, nós temos uma visão espiritual aberta, mesmo que nós tenhamos somente uma palavra, ela é suficiente para que nós obedeçamos e venhamos a seguir aquilo que o Senhor colocou aos nossos olhos.
E é isso que nós desejamos para você, que você tenha essa visão aberta, que você escolha, como diz a lição, voluntariamente entregar-se à vontade de Deus, confiando que Ele, assim como fez com Abraão, guiará também a minha e a tua vida para um propósito maior que Ele tem preparado para mim e para você. Então, Lorena, você comentando sobre o enxergar, né, ter essa visão, e que muitas pessoas não conseguem, você deu o exemplo de Abrão. É muito difícil a gente entender esse processo porque a visão era tão grande, e muitas vezes nós não estamos preparadas para essa visão grande que Deus tem para a gente. Sim. Se nós não estivermos ligadas mesmo, focadas, e como você disse, disponível, né? A gente não consegue entender esse propósito, essa visão grande, e muitas vezes nós deixamos de entrar, de receber, porque nós não acreditamos. Muitas vezes nós achamos que somos pequenos demais para o grande de Deus para a gente, para a grandeza de Deus para a gente. Muitas vezes nós deixamos de viver isso porque nós não acreditamos em nós. Se eu não consigo acreditar em mim, como é que eu vou acreditar no que Deus tem para mim? Então isso é muito importante, esse exemplo que você trouxe para a gente entender, né, que essa visão, né, abra a partir dessa lição para a gente entender o propósito, a visão de Deus para a gente é muito maior do que a gente imagina. Yara, é muito interessante isso que você trouxe, porque de fato, muitas vezes essa limitação, ela não está ligada só ao tamanho da visão. Às vezes é uma limitação até para coisas muito simples. Uma limitação mesmo na nossa mente. Isso. Tem pessoas que passaram por muitas situações, às vezes uma criação difícil, né? Ou muitas decepções, ou uma família destruída, e elas não conseguem se ver capazes de construir isso em Deus. Mesmo depois de serem convertidas, mesmo depois de aceitarem a Jesus, mesmo depois de estarem servindo na igreja, muitas vezes esses pensamentos limitantes, eles ainda nos perseguem. Sim. Nos perseguem e ficam ali o tempo Trava todo, a pessoa. travando, né, o crescimento. Às vezes Deus vai lá, dá oportunidade e a pessoa mesmo se limita, ela mesmo, não, eu não dou conta, não, eu não sou capaz, não, eu não quero isso não. Às vezes um líder mesmo, quando a gente fala de liderança, né, você vai ficar responsável por tal coisa. Não, mas isso eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu não sou boa o suficiente. Como se o Senhor chamasse sempre pessoas prontas, né? Ou pessoas perfeitas, e isso não é uma verdade. A gente tem diversos exemplos bíblicos, né? E tem uma outra questão também que eu acho importante a gente citar. Muitas vezes nós realmente não vamos entender as promessas de Deus por completo. Sim. Isso a gente querer muito, né? Uhum. Pelo contrário, às vezes o Senhor ele vai começar algo e ele não vai explicar. Você vai ter que caminhar sem entender. Tem que entrar, né? Você vai ter que entrar ali naquilo que ele te propôs para você começar a entender aquilo que ele vai fazer. Eu acredito que Deus faz isso até pelo motivo que você disse. Porque talvez se Deus disser de fato de tudo que ele quer fazer, especificar onde que ele quer te levar, aí que você não entra mesmo, você vai dizer, não tem como, eu não tenho condição nenhuma, Senhor, de fazer tudo isso que o Senhor está querendo que eu faça. Eu não consigo nem me imaginar fazendo tudo isso. E muitas vezes Deus coloca pessoas próximos da gente para que a gente venha entender aos poucos, né? Sim. Quando a gente tem uma visão, né, como se diz, correta, abençoada, uma visão Sim. grande, a gente entra. Quando a gente percebe, já está lá dentro, né? E a questão é a gente entender, aceitar permitir essas pessoas, né? É como você disse, às vezes a gente se sente tão pequeno que nem percebe. Nossa, eu perto dessa pessoa, essa pessoa é muito abençoada para estar perto de mim, né? E a gente deixa, fica no caminho. Fica no caminho, né, impedindo. A gente mesmo, às vezes, nos impede de seguir o rumo. E aí a gente tem os fujões, né, assim como Jonas, né, que as promessas vêm, Deus manda fazer e aí a gente fica ali, ó. Não, Senhor, não dá, eu vou fugir, eu vou correr, eu vou para um lado, eu vou para o outro. E fica sempre nessa. Eu mesma, numa época da minha adolescência, recebi muitas promessas relacionadas à questão do louvor, à questão da palavra, até a questão pastoral. E eu fugia dessa questão pastoral
eu vou dizer uma frase bem popular lá de Manaus, como o diabo fugia da cruz, era eu. O povo dizia pastoral, eu dizia, eu nunca. E hoje eu tô aqui. É verdade. Mas foi através também de uma escolha, porque em um momento onde Deus me confrontou exatamente sobre eu sempre negar aquilo que Ele queria pra mim, eu cheguei a uma conclusão e disse pra Ele, Senhor, tá bom, não vou mais lutar contra aquilo que Tu já me disse que ia fazer. E aí nesse momento eu disse pro Senhor, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu prometo que eu não vou mais negar nenhum convite Amém. que me for feito para a tua obra, nada que me for proposto, eu vou entender, já que o Senhor está me ouvindo, que foi o Senhor que deixou chegar até mim. Eu nem sei por que eu decidi fazer isso. Às vezes dá até um arrependimento, porque eu já me enfiei em cada desafio que eu olhava e dizia, Senhor, eu não tenho capacidade para isso, Deus. Com certeza, você cresceu muito nesse processo, Com certeza, né? mas eu dizia, meu Deus, por que eu fiz essa promessa? E às vezes eu me vi em desespero. Eu não podia ter feito isso, mas agora eu vou ter que ir, porque eu disse que eu ia. Eu confiar Eu agora. falei pra Deus que eu ia, né? Eu falei, mas meu Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Eu não tenho capacidade para fazer isso. E muitas vezes eu me sentia assim, até o Senhor me fazer entender que a nossa capacidade, ela não está ligada àquilo que a gente faz para Deus, às nossas próprias capacidades. E sim, há um propósito, um ministério e algo que é Ele que vai florescer na nossa vida. Isso não está ligado totalmente a quem somos ou ao talento que temos. Às vezes as pessoas nos veem fazendo algumas coisas na igreja, elas dizem, nossa, mas como que essa pessoa sabe, né? Como que ela fala bonito, como dá tudo certo. Você só vê sempre pronto, Sim. É por isso que você tem esse sentimento. Mas muitas vezes as pessoas que você está olhando e admirando passaram por tantos processos, né? Até chegar a fazer isso com segurança, com naturalidade. Quantas vezes quando eu comecei a cantar, eu lembro que eu cantava do lado do meu primeiro líder, ele tinha um teclado e tinha uma coluna na igreja. Eu cantava do lado dele e se eu pudesse ficar atrás da coluna, Ficaria. eu ficava, ele me empurrava e eu ia pra... E quando ele ficava assim, quando ele não olhava pra mim, eu me enfiava mais ainda na coluna. Eu tava pra ficar do lado dele pendurada, de tanta vergonha que eu tinha de cantar. Aquilo ali pra mim era uma coisa que por muitas vezes eu disse, é impossível fazer isso aqui, eu acho que isso não é pra mim. Mas hoje é uma coisa que eu nem me vejo mais. Você imagina você escondendo essa voz linda que você tem. Olha, já viu ela cantar? Já vi. Maravilhoso. Mas muitas vezes foi um problema muito grande, mas não estava ligado, como a Ada disse, diretamente a porque não dava para eu fazer ou porque eu não tinha condições. Estava ligada mesmo sobre a visão que eu tinha de mim, o modo como eu me via que era limitado. Só que o problema é que como nós nos vemos é muito diferente de como o Senhor nos vê. Sim. E é muito melhor a gente acreditar naquilo que o Senhor vê em nós do que naquilo que nós vemos. Porque nós sempre vemos tantos problemas. Nossa visão é limitada. Sim. A gente que atende pessoas, a Ada vai concordar comigo. A gente às vezes se cobra tanto, as pessoas no geral. Quando eu falo a gente, eu me incluo, porque eu também sou humana, mesmo sendo uma psicóloga. Mas a gente vê isso em consultório. Tantas pessoas que têm tantos talentos, mas se cobram de uma maneira tão excessiva, de uma maneira assim até desleal mesmo. Cobranças que a gente não faz com o outro, mas com a gente é tão duro. A questão, Lorena, é que muitas pessoas, até nos incluímos, que é tudo muito perfeito. Só serve se for perfeito. E as pessoas não entendem que para chegar à perfeição, precisa passar pelo processo. A gente não já chega de uma vez e tá tudo certo, né? Mas também tem uma coisa, Ada, que nós vemos muito hoje em dia. As redes sociais, tá ali tudo lindo, tudo bonitinho, né? Então a pessoa acha que é daquela forma, né? Então ela acha, igual a Lorena comentou aqui, as pessoas vê lá, nossa, ela sabe, não vê o processo, tudo tem um processo, né? Tudo, você tem que, como a nossa pastora Meire fala, você tem que colocar o pé nas águas. Se você colocar o pé nas águas, né, Deus faz tudo por você. E outra, né, eu sempre digo, Rony, se o Deus que você serve, que você acredita, ele te diz que você é capaz, prefira ouvir a voz dele do que as vozes das suas externas, limitações. Né? Ou externas mesmo, também. porque às vezes a gente fala muito sobre vozes nossas mesmo que nos limitam, mas às vezes tem pessoas que, sinceramente, elas são
afundadores de ministério, entendeu? Não encontro outra palavra. Às vezes não tem uma palavra de ânimo, só tem palavras de derrota, só tem palavras negativas. Você diz, eu quero fazer tal coisa, e a pessoa... Mas tem certeza? Tá querendo demais, não? Tá olhando muito longe, mas é tu mesmo não? que vai fazer? E é sozinha, é? Mas Sim. como que vai fazer? Não tem nem dinheiro. Mas tu não tem nem ninguém pra te indicar? E aí a gente escuta muito, tanto as nossas próprias vozes, como as vozes externas, mas a gente esquece de escutar aquele que nos criou, principal voz, aquele né? que conhece as nossas limitações e conhece também todos os nossos potenciais. Sim. Ele é o nosso Pai, é aquele que nos chamou. Então, em quem acreditar? Não é melhor acreditar naquele que nos chamou? Naquele que conhece o nosso coração e aquele que tem o controle de tudo. Sim. De todos, da obra, a obra é dele, tudo é dele. E ele, com certeza, se ele nos chamou, é porque ele vê em nós a capacidade de fazer aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Mesmo que ainda de maneira limitada, mesmo que ainda sem tanta segurança, mesmo que você não ache que está perfeito, se você fizer o seu melhor, se você fizer de todo o teu coração, eu tenho certeza que o Senhor vai receber e vai aperfeiçoar aquilo que ele te deu. Sim. Mesmo com medo, coloca o pé nas águas, né? Amém, glória a Deus. Uma vida guiada pela visão de Deus. Quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nossos planos passam a ser consequência daquilo que Ele quer fazer através de nós. Nossos talentos, nosso trabalho, nosso conhecimento passa a ser ferramenta para a glória de Deus. Salmos 35:7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Viver sobre a visão de Deus é como ser levada por um rio. Às vezes surgem curvas inesperadas, bifurcações que exigem escolhas, quedas d'águas assustadoras. Mas quando confiamos no Senhor, entendemos que todas essas experiências cooperam para o nosso crescimento e nos aproxima do nosso destino. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A visão muda tudo. Ela transforma o caminho árido em terra fértil e nos ensina a enxergar com os olhos da fé. No entanto, nem sempre essa mudança de visão acontece de forma automática. Quando Deus libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito, eles foram livres fisicamente, mas ainda carregava uma mentalidade escrava. Em Êxodo 16:30, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comia pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Então, aqui nós vemos algo muito importante sobre essa visão, sobre sermos guiadas pelo Senhor. Eu vi um exemplo muito interessante, porque quando nós estamos passando na nossa vida por problemas, por dificuldade, nós não queremos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Nós queremos enxergar, a gente só vê os problemas, a dificuldade como uma tempestade na nossa frente. E eu vi um exemplo muito interessante sobre você pegar algo pesado para você como um caminhão e querer empurrar esse caminhão com suas próprias forças. Você vai dar conta? Você não vai dar conta. Você sozinha empurrando um caminhão. Mas quando você deixa o Espírito Santo, direcionar a sua vida como uma vida guiada pela visão do Senhor, você conseguirá empurrar esse caminhão apenas com o seu dedinho. Isso é ser guiada pelo Espírito Santo, mesmo que ele seja pesado, mesmo que os problemas são muitos. Mas se você confiar plenamente no Senhor, Ele vai te fazer realmente passar cada etapa, conseguir vencer cada etapa desses problemas dessa vida. Então, você tem que ter essa visão no Senhor para que você caminhe, para que você realmente cumpra o propósito dEle na sua vida. Não é você com as suas próprias mãos, como a gente já falou aqui muitas vezes, a Lorena deu o exemplo dela aqui. Não é com as suas próprias mãos, mas você se entregar plenamente, Como diz em Zacarias, não é por força nem por violência. Então, se você realmente confia no Senhor, entrega a Ele,
vai, como aqui fala, né? É como um rio. A visão de Deus, ela é como um rio. Você vai ter curvas, sim, né? Você vai ter algumas quedas, mas você conseguirá passar por isso aí se você deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Continuando aqui. Deus os tirou da escravidão, mas eles não conseguiram confiar na visão e na promessa. A terra prometida, Canaã, representava um novo começo, um lugar de abundância. Mas para chegar até lá era necessário passar pelo deserto, confiar na direção de Deus e abandonar a mentalidade do passado. 4 coisas que o povo de Israel não compreendeu. Primeiro, eles já não eram mais escravos. Segundo, o deserto não era o destino final, apenas uma passagem. Terceiro, a provisão do Senhor nunca falharia. Deus havia prometido Canaã como herança. Infelizmente, a falta de visão e fé fez com que muitos não desfrutassem da terra prometida. Apenas Josué e Caleb, da geração acima de 20 anos, chegaram lá, porque creram na promessa e confiaram no Senhor. Aqui nós vemos que a confiança era essencial para essa jornada no deserto. E eles realmente não confiaram no Senhor. A Lorena citou aqui também que pessoas escutam vozes externas em vez de estar ouvindo somente a voz de Deus. Por isso que a gente fala no seu secreto, Deus fala com você. Por que você quer ir em multidões? Por que você quer ir em profetas? Sendo que você mesmo não está buscando ouvir a voz do Senhor. Aqui também, essa mentalidade de escravos, eles não viram o significado do que é a liberdade. Essa liberdade era uma oportunidade de servir ao Senhor, né? O Senhor sempre usava Moisés falar, para que deixe o meu povo ir me adorar. Então, o que o Senhor está pedindo de nós é essa adoração, é essa entrega realmente. Então, Deus, na verdade, quando Ele te entrega algo, Ele quer te libertar, Ele quer te mostrar a visão que Ele tem para você, né? O plano perfeito que Ele criou para cada uma de nós. E o povo não compreendia. Outra questão também, o deserto, ele não é, para nós também, hoje em dia, o nosso destino final. Ele não é, mas cabe a nós obedecer ao Senhor, para que nós possamos atravessar esse deserto. E esse deserto, ele é necessário. Ele é necessário nas nossas vidas, para que nós possamos realmente ser transformadas e nós possamos obedecer ao Senhor, assim, como Ele realmente quer. Então, Deus, Ele traz as nossas provisões e nós estamos questionando, porque nossa visão, ela está aberta às pessoas e não a visão do Senhor para a nossa vida, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E que nós possamos realmente nos focar nessa visão de Deus para nós. Tira o seu momento com o Senhor, porque Ele fala, né? Ele fala conosco. De todas as formas, Ele fala na palavra, Ele fala numa pregação, Ele fala no louvor. Então, não pense que Ele só vai usar pessoas para falar com você, porque Ele também fala com você no seu secreto. E a visão que Ele tem para nós, ela é magnífica, né? Basta nós abrirmos o nosso coração e sabermos que esses processos são necessários. Você não tem um problema maior do que o outro. Não tem. Todas nós estamos aí com problemas nas nossas vidas. Todas. Não existe vida perfeita. Não existe vida perfeita. Então sempre coloca isso na sua mente. E o seu problema não é maior do que o outro, porque o Senhor não vai te dar um fardo que você não consiga, porque Ele está aí realmente para nos ajudar a levar os nossos fardos, né? A se tornar eles leves. Amém? Vamos para o próximo tópico, os inimigos da visão de Deus. Assim como no deserto, ainda hoje existem barreiras que nos impedem de ver o que Deus tem para nós. Esses obstáculos obscurecem nossa visão e nos afastam da promessa. Vamos observar os principais inimigos da visão que floresce. O primeiro aqui nós temos a idolatria, colocar outras coisas no lugar de Deus.
Muitas pessoas não percebem que estão idolatrando algo ou alguém. Pode ser um estilo de vida, um relacionamento, dinheiro, status, bens materiais. Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração se torna um ídolo e nos afasta do verdadeiro propósito. Depois nós temos a imoralidade, o desvio do caráter e da santidade. A imoralidade tem destruído lares, ministérios e famílias. O inimigo tem usado pecados sexuais, pornografia, adultério e distorções da sexualidade para levar muitos à ruína. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de levar uma vida de aparente espiritualidade, mas estar mergulhado em pecados ocultos. Muitos acreditam que podem ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo manter um estilo de vida imoral, mas isso é uma ilusão. E o terceiro, nós temos a murmuração, reclamar ao invés de confiar. A murmuração fez com que os israelitas caminhassem 40 anos no deserto, quando a viagem poderia ter durado poucos dias. Reclamar constantemente nos impede de enxergar as bênçãos e nos afasta do plano de Deus. E depois nós temos a inveja, a incapacidade de celebrar o outro. A inveja é um veneno silencioso que impede o crescimento espiritual. Quem tem inveja não consegue se alegrar com a conquista do próximo e vive em constante insatisfação. E quinto, nós temos a desobediência, ignorar a direção de Deus. Deus prometeu a Josué que o povo herdaria a terra prometida, mas havia uma condição: obedecer a sua palavra. Em Josué 1, 6 e 7 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A desobediência nos mantém longe da promessa e nos faz viver muito abaixo do que Deus planejou para nós. Então, dentro desse contexto aqui, nós entendemos que existem muitas barreiras que nos impedem de ver o que Deus tem para nós. E como existem muitas barreiras? É muito importante quando nós entendemos essas barreiras. Que muitas vezes, Lorena, Ronicelma, muitas vezes as barreiras estão em nossa frente e nós não entendemos. E a gente tropeça aqui, cai ali, cai acolá de novo e a gente não entende que isso é uma barreira que está nos impedindo de entender a promessa de Deus para nós. E esse é um dos inimigos da visão de Deus, que nos impede de entender esse processo, essa promessa e de alcançar. E nós vemos alguns critérios aqui, ou seja, alguns inimigos que nos impedem. Primeiro foi a idolatria. Quantas pessoas estão idolatrando? Pessoas que não têm nada a ver, não têm vida com Deus, não sabe nada, não segue os caminhos do Senhor, e muitos estão idolatrando. A gente sempre repete questões de redes sociais, né? A gente sempre repete. Por quê? Porque hoje as pessoas têm um acesso muito fácil, né? Crianças com rede social, e muitas crianças estão tendo pessoas que não têm nada de Deus como referência. E aqui nós falamos sobre algumas questões de estilo de vida. Nossa, relacionamentos, muitas pessoas colocam como espelho relacionamentos de pessoas que não têm nada para oferecer, mas a mídia mostra como se fosse tudo lindo, maravilhoso. E muitas vezes quando nós estamos vendo isso e não estamos entendendo, nós estamos nos distanciando de Deus, porque nós estamos colocando essas pessoas que eram para ser pessoas de Deus e nós estamos colocando pessoas que não têm nada a ver com Deus. Então, dinheiro, status, bens materiais, muitas pessoas pensam que ser abençoado é ter muito coisas. E coisa, gente, vem e passa.
né? E isso não significa que eu sou mais abençoada, Deus me ama mais porque eu tenho mais. E quando a gente entende isso, a gente fala assim, poxa, tudo que eu tenho é Deus que me deu. Pronto. Então, entender que Deus precisa estar em primeiro lugar de todas as coisas. E quando nós colocamos outras coisas nesse lugar, a gente só perde. E quando a gente fala sobre a imoralidade, desvio de caráter e da santidade, nós precisamos entender que pessoas que vivem esse contexto, com certeza não têm característica de Cristo. Com certeza eles não têm. E quando a Bíblia diz sobre a imoralidade, e muitas vezes pessoas que estão em lugares até de destaque, estão vivendo isso. Como, né, Lorena, a gente vive consultório, além de questões extras, nós temos consultório e a gente vê quantas pessoas que até se dizem de Deus, né, estão vivendo pecados sexuais, pornografia, no adultério. E eu te digo, você está longe de Deus. E essa lição, ela nos traz muito como um espelho, é abrir a nossa visão mesmo, para que a gente venha entender isso. Quando está cometendo esses atos, com certeza, se você está vivo, porque Deus está te dando oportunidade para você se achegar a Ele, para você vir pedir perdão. E quando diz aqui que a Bíblia nos alerta sobre o perigo de levar uma vida aparente espiritualidade, isso é muito perigoso, muito Sim. perigoso. Então, entenda, quando o ser humano vive isso, ele está violando as leis de Deus. E quando você está violando as leis, com certeza o prejuízo é muito grande. Em nossa cidade, retornou todo esse contexto de multas, de trânsito, né? E muita gente estava vivendo um momento de descanso, porque não estava tendo câmera, estava um momento de descanso. E eles não estavam entendendo que estava sendo, que bom, então agora eu posso violar isso aí, eu posso passar correndo, posso passar acima da velocidade. E quando nós fazemos isso, nós estamos violando uma lei que a gente sabe que é só até ali, então vá só até ali. E muitas vezes a curiosidade faz com que a gente queira descobrir algo que a gente não sabe, e você vai se dar mal. Até porque a gente sabe quando está no caminho errado. A gente sabe quando aquilo não é pra gente, né? Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se não convém, por que eu vou? Por que eu faço? Né? E dentro da murmuração, gente, como a gente murmura. Muitas vezes a gente dá lição de moral no povo de Israel. Mas como nós fazemos isso? A gente tem muitas coisas boas e a gente parece que foca no que a gente não tem. E a gente esquece de agradecer a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente é. E nós deixamos de focar. E muitas vezes nós estamos fazendo como o povo de Israel. O que era para ser tão rápido, demorou tanto, 40 anos. E quantas vezes nós estamos fazendo isso com as nossas bênçãos? Com as bênçãos que Deus tem preparado para nós? Era para chegar tão rápido e às vezes nós murmuramos, reclamamos, e com certeza quando a gente faz isso, as nossas bênçãos, as bênçãos que é para nós, vai ser impedida de chegar até a gente, né? E, gente, falando da inveja, nossa, como é fácil, eu digo, é fácil chorar com os que choram. Agora, alegrar com os que se alegram, o que deveria ser mais fácil, é aquele ditado popular, eu te amo até que você esteja no meu nível. Subiu, peraí, né? Então a gente precisa entender que ter empatia com alguém que está chorando, vivendo um luto, alguma questão assim, a gente precisa aprender a ter empatia com a pessoa que está tendo uma conquista, né? Às vezes a pessoa está ali muitos anos, né, lutando por aquela conquista e ela conseguiu, e você alegrar com ela, né? Estar feliz com ela, isso é muito importante, que a gente possa aprender isso, a viver, né? Alegrar com a outra pessoa, celebrar com o outro, isso é muito bom. E desobedecer, gente, a palavra de Deus diz, obedecer é melhor que sacrificar. Então,
que nós não façamos como esse povo, né? Como o povo de Israel, que Deus prometeu que eles herdariam a terra e foi tão pouca gente, né? Que herdou a terra, muito pouca gente. E, na verdade, muitas vezes nós nos conformamos, né? E até aceitamos algumas coisas deste mundo, né? Muitas vezes nós aceitamos, nós pegamos pra gente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós deixamos de viver algo tão importante. E ainda bem que alguns deles, dos filhos herdaram a terra, né? Mas que era para todos, mas nem todos entenderam esse processo, né? E não herdaram a terra que manava leite e mel. Bom, meninas, e aí a gente chega aqui no nosso último tópico, que diz assim: a visão que floresce nos conduz à plenitude em Deus. Romanos 12:2 afirma aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo quer nos manter cativas a uma mentalidade de escravidão, mas Deus nos convida a renovar o nosso entendimento e enxergar com os olhos da fé. Quando confiamos na visão do Senhor, descansamos no seu cuidado e vivemos a paz que só Ele pode dar. Salmo 127:2 diz assim: inútil vos será levantar-se de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, enquanto aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E aí a gente lembra muito, quando a gente fala de mentalidade de escravidão, daquilo que nós falamos já, que é exatamente sobre o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham sido libertos, porque eles não eram convidados, eles eram escravos, mas ainda assim continuavam com a mesma mentalidade. Eles foram libertos de uma questão territorial, mas a sua mente, ela não sofreu nenhuma modificação. E era exatamente por isso que eles persistiam sempre, murmurando, reclamando, sentindo saudade de tudo aquilo que eles viviam no Egito. Aí a gente se pergunta, mas como que eu sinto saudade se lá eu era apenas um escravo? Era exatamente isso que eles não percebiam por conta da mentalidade. Uma mentalidade de fato de escravidão, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de medo, uma mentalidade de lógica humana. E a gente julga muito o povo por conta desses comportamentos, mas quantas vezes nós mesmos também não vivemos da mesma maneira, com uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade escassa, uma mentalidade sempre com medo daquilo que o futuro nos oferece, uma mentalidade pela lógica humana. Nós, sabendo que vivemos por fé, não vivemos por vista, não vivemos de circunstâncias, mas vemos aquilo que o Senhor nos prometeu. A palavra declara isso constantemente em cada livro da Bíblia, mas ainda assim, ouvindo isso durante os cultos, ouvindo isso muitas vezes nas nossas leituras devocionais, mesmo com todas essas palavras que nos cercam, nós continuamos nos mantendo escravos, nos mantendo com medo, nos mantendo muito ligados à terra, aquilo que a lógica humana declara para nós. E nós precisamos expandir essa nossa visão e essa nossa mentalidade. Porque de fato nós não fomos chamados para viver uma mentalidade limitada. O Senhor nos chamou para viver o extraordinário. E eu até anotei uma frase durante o estudo que eu estava fazendo aqui, que é o quê? Não limite o agir de Deus. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Nós precisamos sair dessa mentalidade de escravidão e entrar na dimensão do milagre. E nós só vamos entrar na dimensão do milagre da parte do Senhor quando de fato nós nos livrarmos dessa mentalidade de escravidão. E não é isso que Ele tem para nós. Ele tem de fato uma dimensão de milagre. E só vive milagre quem decide mergulhar nessa dimensão de fé, abrir a sua visão para aquilo que é espiritual, para aquilo que é de Deus. A Bíblia mesmo nos declara, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos viver promessas, nós não conseguimos viver milagres se nós não vivemos de fé em fé, de conquista em conquista. Nós vemos muitas pessoas reclamando, nossa,
mas fulano conseguiu isso, e a gente vai para o que a gente já falou aqui sobre inveja. Nossa, mas todo mundo dá certo. Nossa, a vida de todo mundo anda. Ai, o fulano contou que viveu um milagre da parte de Deus de tal coisa. Poxa, eu nunca vivi um milagre. Será que você de fato está preparado para viver um milagre? Será que você de fato está preparado para viver o processo que é até você chegar no milagre? Porque todo aquele que vive milagre passa por processos tamanhos, processos difíceis. E Deus, se você pede milagre, Ele vai te colocar em situações estreitas, apertadas, para estimular a tua fé e para provar aquilo que você de fato acredita. Então, até que a gente viva milagre, muitas dificuldades são vividas. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, porque quando a dificuldade vem, por conta da mentalidade de escravidão, ela simplesmente desiste, ela simplesmente deixa para lá. Qual é a diferença de fato, aquele que vive milagre e aquele que não vive? É a mentalidade, é a fé, é a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo com circunstâncias desfavoráveis, nós continuamos crendo que o Senhor fará aquilo que Ele nos prometeu. E é essa visão que toda essa lição e tudo isso que nós declaramos aqui, junto com as meninas, quer te fortalecer hoje, para que você tenha fé no Senhor, para que você creia naquilo que Ele tem para nós. E Ele continua dizendo assim, que Jesus ele tinha a plena consciência da sua missão. E Ele sabia exatamente o que Ele precisava fazer, onde Ele precisava chegar. E Ele não se desviou do seu foco, Ele não se desviou desse propósito. E é isso que nós declaramos sobre a tua vida hoje. Não te desvia do propósito que o Senhor já declarou para a tua vida. E você, será que você tem confiado na visão de Deus para a sua vida? Você de fato tem permitido que Ele guie a sua família e o seu propósito? Se não, tire esse momento para refletir sobre isso, sobre mentalidades. Eu digo, não vou usar o fato só de escravidão não, mas mentalidades demoníacas. Mentalidades realmente, pensamentos que Satanás tem colocado diante de você, seja na tua mente, ou seja através de pessoas que ele tem usado, para limitar aquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida. Então que nós possamos de fato florescer, não apenas com os nossos próprios planos, mas com a visão eterna que Deus tem para nós. É isso que nós desejamos para a tua vida. É isso que nós desejamos que você repasse para todas as mulheres que realmente estão sob a tua responsabilidade nas mesas e que você possa de fato lembrar que você não é mais escravo, mas que o Senhor, Ele já te salvou. Hoje você tem, de fato, você é filha amada. E todas as promessas que Ele declara na sua palavra não são para os outros, não são só para o fulano ou só para o ciclano. Todas as palavras que o Senhor declara sobre a Bíblia, que Ele falou, elas não são para qualquer pessoa, elas são também para você. Para você viver o sobrenatural, para você viver uma vida plena, uma vida abundante. Todas essas promessas são para mim e para você. E se nós crermos, tivermos uma visão aberta daquilo que Ele tem para nós, você pode ter certeza que a tua vida, ela nunca mais será a mesma. E você vai viver uma vida abundante, cheia de milagres da parte de Deus. Te vejo na próxima lição. E que Deus abençoe vocês. Meninas, agora nós vamos para um momento da dinâmica. Essa dinâmica ela é muito interessante. Às vezes você pode achar difícil, porque tem uns objetos aí realmente que são poucas pessoas que poderiam ter, né? Mas nós vamos adaptar ela aqui de uma forma que você possa fazer assim mesmo, assim como nós também iremos fazer ela aqui com essa adaptação. Ela fala, os olhos da fé, visão alinhada com a vontade de Deus. Então tá pedindo aqui uma lupa, um binóculo e um óculos. Mas nós vamos fazer somente com o óculos aqui, tá? Então, a gente vai pegar o óculos, por exemplo, tá aqui eu e a Ada, né? E a Ada usa óculos e eu não estou com óculos. E aí eu vou pegar o óculos dela. Me presta seu óculos, Ada. Agora aqui eu estou com um óculos que não é meu, que é da Ada, né? E eu vou tentar ler aqui. Então, gente, realmente eu não vou conseguir
ler o que está escrito aqui com essa visão que eu estou. Agora eu vou pedir a Ada para tentar ler aqui. E eu, da mesma forma, não consigo, gente. Consigo o tema aqui, mas o restante eu não consigo sem o meu óculos. Isso. Agora vamos devolver o óculos dela. Então, meninos, o que a gente vê aqui? A gente vê que essa visão que eu pus aqui para mim é uma visão embaçada, não é a minha visão. Da mesma forma que ela tentou também ver sem o óculos e não conseguiu, né, demonstra que a sua visão ela está embaçada. E vou seguir aqui na leitura da dinâmica. Olhando à nossa volta, só conseguimos ver problemas. É a mesma coisa com essa visão embaçada, quando nós estamos com um problema, a gente só vê aquele problema. Ele é gigante diante de nós. Olhamos para a nossa família, só conseguimos ver defeito, filhos problemáticos, marido que só dá trabalho. Olhamos para a igreja, só vemos pessoas erradas dentro da igreja. Os companheiros de trabalho não colaboram. Nossa visão está realmente totalmente limitada com o que está à nossa volta, né? Verdade. Aí, você primeiro você faz esse comentário sobre essa visão embaçada e depois você faz esse exemplo que eu fiz aqui com a Ada. Você pega o óculos, né? Manda outra colocar para ver se consegue enxergar com aquele óculos. Ela pode enxergar, mas enxerga embaçado, Sim. né? Pode falar. Selma, a pessoa que não usa óculos, que tem, né, a lente limpa, ela pode ler e até para você explicar, né, que ela está alinhada dentro daquilo. Sim, né? um bom exemplo. A pessoa que lê direitinho, você fala, ó, a pessoa está alinhada porque ela está dentro do parâmetro dela ali, né? Isso. E aqui, ó, solicitar que olhe distante com a lupa e perguntar o que está conseguindo ver distante, no futuro. Ela vai dizer que também não consegue ver nada. Se fosse uma lupa que você colocasse ela ali também, não teria essa visão, né? Acho que não vai ter jeito para a sua família, que não consegue alcançar nada no futuro, que não vai alcançar os seus sonhos, porque o futuro fala de sonhos, né, Ada? Isso. E é interessante essa dinâmica, porque é muito fácil para a gente fazer, que hoje dificilmente não tem uma pessoa que usa óculos. Está aqui, né, tem ali algumas, né, dentro da dinâmica, e aqui, eu olhando, tá ok. Você olhando tá ok, porque você está sem o óculos, mas se a gente trocar, aí já não vai ficar legal. E isso é bom para a gente entender que também a gente às vezes olha para as outras questões com o olhar do outro. Verdade. E a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar com o que dá certo, combina comigo aqui. E às vezes a gente quer olhar para os problemas com o olhar da outra pessoa. Sim, e nós precisamos entender isso até para a gente andar mais alinhado. Isso. E para você também colocar aí, esse parágrafo diz o seguinte: mas se nós olharmos a nossa visão com a de Deus, conseguimos enxergar a vontade de Deus para nós. Então, vocês podem pedir aí que elas repitam o que Eliseu falou ao moço, né? Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, porque estava vindo um exército aí contra Eliseu, mas Eliseu via, porque ele tinha uma visão alinhada com a visão do Senhor, mas o moço de Eliseu não tinha, então ele estava o quê? Apavorado. Sim. Ele estava perdido, apavorado. E isso acontece com a gente, né? É algo para você refletir aí realmente sobre isso. Aí, em seguida, ajudar a assistente na dinâmica a alinhar a visão, né? Com esses bilhetinhos aqui você vai fazer, porque está escrito aqui os bilhetinhos, e vai usar os olhos da fé. Ó, usa os olhos da fé para ver o que está pertinho de você. Agora, com a visão alinhada, perguntar o que está conseguindo ver. Vamos lá, a Ada agora está com o óculos dela e ela vai pegar aqui esses bilhetinhos. E pode ler. Sermos gratas, a gratidão abre portas a seu favor. Aí, eu vou ler também. Você tem uma casa para limpar, é o seu lar. Seu filho está com fome. Prepare uma mesa para a família. Sua máquina de lavar está funcionando. Fazer bolo para receber visitas. Seu marido tem um emprego. Olha aqui que frases maravilhosas. Gente, olha,
Se você falou aqui da máquina de lavar, o tanto que a máquina de lavar é útil para uma mulher. Nossa, como ficar sem é muito difícil. Então você agradece a Deus pela sua máquina de lavar? É até engraçado a gente falar isso aqui. Sim. É porque é algo tão automático, você ter um bebedouro para pegar uma água ali, ó, purificada, né? Ter a máquina de lavar, como a gente já falou, é tão automático você abrir a torneira e a água sair, e que às vezes a gente não para observar, para agradecer. Exatamente, ter uma casa para limpar. Quantas pessoas não têm casa? Sim. Né? Mesmo que seu filho vai te pedir comida, você tem um filho, né? Ele está com fome, então ele não está doente. É verdade. Né? Nós temos que ser grata ao Senhor pelas coisas simples da vida, né? E preparar uma mesa para a família, gente, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nós preparamos para o outro, para a visita, e nós não... não, só tá a família mesmo, tá tudo certo. E isso, você fala assim, poxa, tá lá sujando tanta louça, mas você tem uma família para você preparar a mesa para estar juntos. Então, é algo que muitos não têm, que você tem e não agradece. Tá, e é algo assim também, nós mulheres que trabalhamos fora, né, Ada, às vezes a gente acha isso um peso para nós, mas é a nossa visão que está embaçada, né? Porque o que é melhor você agradar a sua família, né, dentro da sua casa, onde eles terão um testemunho lindo sobre você, porque gente, não importa o que os outros lá fora estão falando de você, importa o que dentro da sua casa fala de você. E o projeto Florescer é tudo isso, né, Ada? É tudo isso. É o que a gente quer resgatar. É verdade. E essa questão da mesa, esse preparo, é uma emoção muito grande. Eu que sou líder de mesa, é uma emoção tão grande. Eu tenho pouco tempo, e o tempo que eu tenho parece que fica tão maravilhoso. E quando a gente vê aquela mesa pronta, você fala que maravilha. E você aprender isso para você usar dentro da sua casa, né? Esse projeto é para isso. Não é só para fora, é para dentro. Para dentro, né? Principalmente. Então, concluindo aqui, alinhar a visão. Agora vamos alinhar a visão da assistente, né, para as coisas que está lá no futuro. O que você consegue ver? Alguém coloca a frase à distância aqui. É o que a gente fez aqui. A gente já fez isso aqui, né? Vou conseguir me formar. Outra coisa também, profetiza sobre você, aquilo que você quer, aquilo que você vai conseguir alcançar mesmo. Sim. Vou conseguir pagar a minha casa, os meus filhos serão bênção, minha casa será um pedaço do céu. Foi o que a gente acabou de falar aqui, que é isso que o Projeto Florescer quer resgatar. Às vezes nossa visão está desfocada e não conseguimos ver as promessas do Senhor. Devemos orar e profetizar aquilo que o Senhor projetou para nós. Amém? Então que você possa ir profetizar na vida delas, faça essa dinâmica da melhor forma que você conseguir. Caso você também não consiga fazer ela, você pode sim, tem liberdade de procurar uma outra aí, dinâmica que encaixe aí com essa, tá bom? Deus abençoe. E hoje nós falando sobre essa questão da visão, né, da importância de ter a visão de Deus, eu como líder de mesa, eu fiz a nossa terceira, foi num parque em Goiânia. E eu vi a importância que foi a gente levar isso para fora, não só dentro. Nós temos essa liberdade em fazer, né, num parque, e nós fizemos. E quantas pessoas ali que nós vimos chorando, pessoas que passavam para fazer caminhada e eles paravam para ouvir a nossa lição, para ouvir os comentários, para ouvir os cânticos. E foi eu tenho até como um testemunho no sentido de uma pessoa estava do outro lado do lago desse parque e ela veio procurando onde estava aquela voz, aquele som daqueles hinos que estavam sendo cantados. Eu me emociono porque eu fiquei muito feliz. E ela veio de longe, ela falou, gente, ela veio filmando, vocês não têm noção como esse som estava lindo lá do outro lado e eu vim procurando onde estava esse som. Gente, e casais que estavam ali próximos chorando e depois a gente foi lá, conversou com esse casal, convidamos eles para estarem na igreja, nos identificamos. Então, é muito importante, esse projeto vai muito além do que nós imaginamos. Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês, vá, mas ore a Deus, jejum e peça a direção de Deus para que isso não seja simplesmente
focar uma mesa ali, não, mas que venha ser um projeto para evangelizar pessoas. Porque eu vi quantas pessoas que se emocionaram ali, os policiais pararam o carro deles ali, a viatura deles, e ficaram ali os 5 policiais nos ouvindo. E depois a gente até deu um sinal para eles ali, nos ouvindo. Então a gente entende que é a voz de Deus que estava ecoando aquele parque e que estavam levando pessoas até nós. Então quando vocês fizerem, né, esse projeto em um lugar que não seja dentro de 4 paredes, vá com o foco, com o objetivo de evangelizar e que através dali pessoas possam vir para o reino do Senhor, e muitas pessoas possam se reconciliar com Deus. Então é um testemunho que eu tenho para dar, que assim foi maravilhoso, maravilhoso, e depois as meninas comentaram assim como foi forte, né, aquilo. E é isso. Amém, glória a Deus.